Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 154. Certo, então. Depois de dizer seu nome para Kira, o olhar de Surro se desviou para o lado. Havia um motivo pelo qual ele ainda estava por perto da vila, mesmo após resolver o incidente da prisão de Gizan. Bzzz. E esse motivo era a abelha rainha Arsha, que acidentalmente descobriu a verdadeira identidade de Surro. Surro, meu corpo principal já deixou essa vila. Então, é inútil continuar me procurando. Quick! Beru apertou a cintura de Arsha, e o corpo minúsculo dela se contorceu. Mas era tudo encenação. O clone não passava de um amontoado de abelhas, uma casca vazia conectada mentalmente ao seu corpo principal. Esmagá-lo não causaria nenhuma dor real. Meu senhor, precisamos encontrá-la e eliminá-la. Se essa abelha rainha fizer um acordo com os apóstolos de Itarim no futuro, será um desastre. A expressão de Beru era sombria. Quando Surro revelou seus poderes das sombras ao lutar com todas as forças contra Harmakan, Arsha, que estava por perto, percebeu sua verdadeira identidade. Por isso, assim que a dungeon instantânea desapareceu após a derrota de Harmakan, Surro imediatamente enviou todos os seus soldados das sombras para encontrar o corpo principal de Arsha. No entanto, mesmo com os sentidos aguçados de Grey e a ajuda de Essil, rastreá-la não foi fácil. O motivo era simples. Toda a área estava coberta por densas florestas e montanhas. A cidade de Pochon, com sua enorme quantidade de insetos vivendo nas matas, era o esconderijo perfeito para uma abelha. Tsk! Surro estalou a língua e interrompeu a busca. Mas isso não significava que ele havia desistido completamente. Capturá-la e matá-la seria a solução mais conveniente. Mas havia uma segunda opção. Isso pode acabar sendo ainda melhor do que eliminá-la. Arsha. Surro olhou diretamente nos olhos minúsculos da abelha e perguntou sem rodeios. Você está fazendo tudo isso porque quer saber qual é exatamente a minha relação com Queresha, não é? Flinch. O corpo pequeno de Arsha tremeu ao ouvir Surro acertar em cheio. Ela ergueu o olhar para ele com uma expressão desconfortável. Você sabia. Como Surro disse, o clone de Arsha poderia se dispersar em inúmeras abelhas e escapar a qualquer momento. Então, por que ela ainda estava ali, obedientemente capturada por Beru, conversando sem parar? Você poderia simplesmente sacrificar suas abelhas subordinadas e fugir, mesmo que isso significasse perder esse clone. Não há outro motivo para continuar aqui de forma voluntária. Surro já tinha sacado tudo. Você está mesmo curiosa sobre minha relação com Querechá? Suspiro, como esperado de Surro. Arsha finalmente suspirou e revelou suas verdadeiras intenções. Sim, é verdade. A voz de Arsha tremia de tensão. Ela passou a vida inteira se esforçando para se tornar a sucessora da rainha dos insetos, a monarca da peste, Querechá. Mas por algum motivo, conseguia sentir um traço da energia de Querechá, vinda de Surro, o que a deixou extremamente confusa. Claro, a energia era tão sutil que parecia um feromônio, imperceptível para qualquer um que não fosse um inseto. Isso definitivamente não estava assim quando nos encontramos pela primeira vez. Arsha se lembrou do seu primeiro encontro com Surro. Naquela época, ele exalava apenas o cheiro de uma fera. Então eu naturalmente assumi que ele era descendente do monarca das presas. Mas o problema veio depois. Quando Surro lutou contra seu lanceiro, Li Minsung, ela sentiu outra energia além do cheiro bestial. Uma aura venenosa emanava de todo o seu corpo. No entanto, na época, Arsha não achou que aquele veneno tivesse qualquer ligação com Querechá. Pensei que fosse apenas o veneno de Li Minsung. Mas, no momento em que viu Surro de perto hoje, Arsha teve certeza. Surro, poderia ser que você... Espera, Surro interrompeu Arsha e afirmou com firmeza. Satisfazer sua curiosidade não é difícil, também não é um grande segredo. Os olhos de Arsha brilharam momentaneamente com expectativa. Mas ao ver sua reação, Surro sorriu de forma travessa e continuou. Mas mesmo que eu te diga a verdade, você acreditaria? Arsha ficou em silêncio, com uma expressão séria. Com base em suas próprias experiências, os humanos eram uma raça que podia mentir sem hesitação.
Suas mentiras eram tão ardilosas que superavam até mesmo as técnicas de camuflagem usadas pelos insetos para enganar seus inimigos. Então, Surro esboçou um sorriso enigmático e sugeriu uma condição. Que tal fazermos um voto de sinceridade? Os olhos de Arsha se arregalaram de surpresa. Como é que um humano conhece o voto de sinceridade? Voto de sinceridade. Um pacto que nem mesmo os soberanos e monarcas podiam quebrar, impedindo-os de mentir, até que o contrato fosse encerrado por mútuo acordo. Isso é porque eu ensinei a ele. Beru estufou o peito com orgulho. Ultimamente, Beru havia adquirido o hábito de contar histórias do passado para Surro sempre que ele se deitava para dormir. Era um comportamento instintivo de uma formiga. Assim como as formigas alimentam suas larvas com dedicação até que amadureçam, Beru ainda via Surro como uma larva que precisava de cuidados e adorava ensiná-lo sempre que tinha chance. Suspiro. Certo. Pelo bem da confiança mútua. Arsha finalmente aceitou a proposta de Surro. Mas havia um problema. Mas como pretende fazer o voto de sinceridade? Ele não pode ser usado sem um poder comparável ao de um soberano ou monarca. Isso não é problema. Surro sorriu e ergueu os olhos. Não é mesmo, Querecha? Como se tivesse sido chamada, uma resposta veio de longe. Ding! A rainha dos insetos, a monarca da peste, lança voto de sinceridade, negociação. Se o voto de sinceridade e negociação for aceito, os participantes não poderão mentir um para o outro. Aceitar o voto de sinceridade, negociação? Sim, não. Arsha se encolheu e começou a tremer. De repente, a energia de Querecha, emanando de Surro, se espalhou e exerceu influência sobre ela. E isso é impossível. Essa energia é da mestra Querechá? Então você realmente é. Com um olhar significativo, Surro pressionou a abalada Arsha por uma resposta. Vamos lá, faça o voto. E eu faço o voto. Então Surro também aceitou. E naquele momento... Ding! Voto de sinceridade e negociação foi estabelecido. Até que o contrato seja encerrado por mútuo acordo, os participantes não poderão mentir um para o outro. A rainha dos insetos, a monarca da praga, observa a situação com grande satisfação. Até mesmo Querechá, que geralmente não gostava de Surro, não pôde deixar de aprovar aquela situação. Afinal, significava que Surro havia decidido não matar Arsha, que tinha grandes chances de se tornar sua sucessora. Vamos ver se você realmente só pode dizer a verdade. Surro abriu a boca para testar o efeito do voto. Eu sou. Funcionou. No momento em que tentou mentir, sua boca simplesmente se fechou sozinha. Satisfeito, ele perguntou a Arsha. Muito bem, vamos começar. Arsha, o que você quer tanto saber? Você é o sacerdote de Querechá. Arsha fez a pergunta que estava esperando ansiosamente para fazer. Surro assentiu sem hesitar. Sim. Eu me tornei o sacerdote da rainha dos insetos, a monarca da praga, e recebi a bênção de Querechá. Eu sabia. Os olhos de Arsha brilharam de empolgação enquanto ela fazia um pedido. Então, por favor, me torne sua. Agora é a minha vez. Surro a interrompeu firmemente, e sua expressão a deixou tensa. Eu também tenho muitas perguntas para você. Pergunte o que quiser. Vou responder tudo. Arsha abaixou a cabeça obedientemente. O papel de um sacerdote era escolher o próximo monarca. Ela precisava impressionar Surro para herdar o poder de Querechá. Então lá vai. Arsha, você está aliada aos apóstolos de Itarim ou ao próprio Itarim? Não, de jeito nenhum. E pretende se aliar a eles no futuro? Não, isso nunca vai acontecer. O tom de Arsha foi firme. Meu único desejo é suceder Querechá e me tornar a rainha dos insetos. Posso garantir que nenhum dos que reivindicam ser sucessores dos monarcas se aliariam aos deuses exteriores. E por quê? Não existe possibilidade de exceções? Claro que não posso falar por todas as raças, mas o objetivo dos deuses exteriores é devorar toda a energia mágica restante em nosso mundo. No momento em que conseguirem isso, nós seremos o próximo banquete deles, reduzidos a nada além de mana. E isso era algo que ninguém queria. Surro coçou o queixo e assentiu. Isso significa que não há necessidade de sermos inimigos.
Exato. Então, por favor. Mas sabe, esse nós não inclui os humanos, não é? A boca de Arsha se fechou involuntariamente diante da pergunta de Surro. Então, ela suspirou e respondeu. Está certa. Eu pretendo matar e usar os humanos sempre que for necessário no futuro. Então eu tenho que matar você. Um arrepio percorreu o corpo de Arsha. Ela sabia que Surro estava falando sério. Ele era o descendente do monarca das sombras, e tinha a bênção de Querechá. Se ele realmente quisesse acabar com a vida dela, eventualmente a encontraria e a mataria. E espera, eu prometo matar apenas humanos que forem criminosos. Mas você poderia simplesmente acusá-los de crimes antes de matá-los, certo? As leis humanas são falhas. O que você quer que eu faça? Diga-me e eu obedecerei. Arsha finalmente se rendeu completamente a Surro. Ela o encarou com olhos suplicantes e fez um pedido sincero. Eu serei sua serva. Mesmo que eu herde o poder de Querechá, servirei a você para sempre, até minha morte. Isso é uma proposta interessante. Um calafrio percorreu o ar. De repente, uma intensa intenção assassina explodiu de Surro. Habilidade: sede de sangue ativada. Whoosh! Kiak! Arsha gritou aterrorizada com a pressão esmagadora da sede de sangue, amplificada pela bênção de Querechá. Os olhos negros de Surro, preenchidos com um abismo profundo, encaravam Arsha de cima com um olhar arrogante. Até sua morte? Mas você, no fim das contas, é uma colônia de inúmeras abelhas. Se uma única abelha morrer, esse juramento será quebrado. E eu sinto muito, eu nunca tive intenção de trapacear. É mesmo? Então apareça diante de mim com seu corpo verdadeiro agora. E isso? O que foi, não quer? Surro perguntou com um sorriso debochado. Está com medo? Com medo de que eu a mate na hora? Você pode prometer que não vai me matar? Não, pretendo matá-la a qualquer momento. Mas prometo que não vou matá-la se você não me der nenhum motivo para isso. Isso é fácil de contornar. Se não gostar, viverá para sempre como um simples inseto, sem nunca ser a sucessora de Querechá. As palavras de Surro fizeram Arsha sentir um desespero profundo. No fundo, ela sabia desde o começo que nessa conversa estaria em total desvantagem. Surro tinha todas as cartas na mão. Arsha queria desesperadamente algo dele, mas Surro não queria nada dela. Na verdade, era até pior. A única coisa que ele queria era sua morte. Por isso ela tinha que aguentar aquilo. Ela só conseguia descrever isso como intimidação. Mas se aceitasse, a recompensa seria enorme. Eu poderei me tornar a rainha dos insetos, algo que sempre desejei tanto. Portanto, sua resposta já estava decidida desde o início. No final, com uma expressão de extremo constrangimento e desespero, Arsha assentiu. Ah, aceito. Mas naquele momento... Kick! Snap! Surro, Arsha, Beru e até Harmacan, que estava cumprindo sua punição. Todos arregalaram os olhos e olharam na mesma direção. Meu senhor, alguém está se aproximando. Shhh! Alguém com um poder mágico tremendo estava vindo rapidamente pela encosta da montanha. E essa energia era... Rank S. Poderia ser Huang Dongsu? A segunda razão pela qual Surro permaneceu nas redondezas era a possibilidade de Huang Dongsu, o irmão de Huang Dongsuk, aparecer depois de ouvir as notícias. Todos, escondam-se! No momento em que Surro deu a ordem, todos os soldados das sombras desapareceram. Quang! Finalmente, ele chegou diante de Surro, mas não era Huang Dongsu. Que cheiro forte de sangue! No instante em que viu Surro, ele liberou uma aura feroz e desferiu um soco com seu punho coberto de pelos brancos, sem hesitação. Quang! Surro desviou do golpe às pressas, e o recém-chegado rosnou para ele, mostrando os dentes. Grrr! Você conseguiu desviar? Então com certeza é um criminoso. Não, eu não sou? Eu sou Surro.